Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Diz assim o texto bíblico: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém? Irmãos, esse texto, em uma outra versão, diz que o Senhor... Opa, a luta tá grande aí, hein? Numa outra versão, o texto diz que o Senhor nos deu autoridade e poder. Amém? Eu queria pedir que os irmãos acompanhassem comigo e prestassem bem atenção, porque daqui, da compreensão do que nós vamos compartilhar, nós seguiremos debaixo da autoridade e do poder de Deus para a pregação do Evangelho. Duas coisas são necessárias e a Bíblia diz que o Senhor nos deu: autoridade e poder. Essas duas palavras, elas soam como algo muito gostoso ao ouvido, mas nos nossos dias está desprovido da questão fática desse texto. Então, nós precisamos resgatar a autoridade e o poder para pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos. Eu separei para dividir com os irmãos o significado da palavra no original autoridade. Seria esmica. Talvez a pronúncia não seja tão adequada, esteja tão correta, mas é mais ou menos isso em hebraico. É uma palavra que significa, de acordo com o judaísmo e o cristianismo, quando uma pessoa coloca as mãos sobre a cabeça do outro. Autoridade significa delegar, transmitir, passar de mim para o outro a autoridade. Quando nós lemos o texto, é exatamente isso que Cristo fez conosco, quando nos deu a missão de continuarmos aqui na terra pregando o Evangelho. Ele pôs as mãos sobre nós através de suas palavras para darmos continuidade à missão que Ele começou. Ele nos autorizou, Ele nos delegou a missão de pregar em todo o mundo, até os confins da terra. Nós recebemos por meio da autorização, da autoridade de Cristo, a continuação da pregação do Evangelho. Veja que nós não pregamos a autoridade em nosso próprio nome. Não é nossa. Nós pregamos na autoridade dele. Lembra quando Paulo ele estava pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que apareceram algumas pessoas
que queriam também pregar o evangelho. E os demônios que estavam sobre a vida daquela pessoa que estava ouvindo, disse: eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, mas quem sois vós? Porque aquelas pessoas que foram anunciar, elas não estavam autorizadas, elas não tinham sido delegadas para pregar. É por isso que quando algumas pessoas anunciam o evangelho, acompanha sinais, prodígios e maravilhas, ao passo que outras pessoas pregam ou falam e nada acontece. Por quê? Porque algumas estão debaixo dessa autorização, dessa autoridade que Deus deu para a pregação do evangelho. Porque a autoridade está muito atrelada e ligada à questão de recebimento de uma palavra de governo. A Bíblia diz que o profeta disse que o sol deveria parar e o sol parou. Tamanha autoridade. Se mistura um pouco até certo ponto, óbvio que não é a mesma coisa, mas se mistura um pouco a ideia de autoridade e a ideia de poder. É bem interessante, e eu quero dividir com você um pouco disso, porque eu peguei já do original também, aí agora sim seria o grego, a palavra poder, que significa exousia ou autoridade delegada, e churos, que seria força física, e kratos, que seria domínio. A palavra dunamis, que é a junção, o que se utiliza para essa sinergia de poder, autoridade delegada, força física e domínio. São três coisas que estão dentro daquilo que se denomina poder. Perceba que, ao passo que a autoridade é a delegação, o poder é o que move o sobrenatural. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque quando nos referimos ao poder, estamos falando de exagero, o que muda e o que transforma a lei da física, muda e transforma as leis da natureza. O poder é algo que modifica, que transforma algo. E eu quero que você enxergue, apesar de ter uma leve mistura, uma semelhança, ao passo que a autoridade é a delegação, o poder é a transformação. É como se a autoridade constrói algo, chama a existência algo, e o poder é o impacto que modifica algo. Vou trazer isso para a gente compreender um pouco melhor. Vamos pensar comigo. Alguém que recebe Jesus como Senhor e Salvador e entrega a sua vida totalmente a Ele e recebe essa autoridade para construir, para trazer algo na vida de quem o ouve. Ao passo que o poder é o sobrenatural que transforma. Eu vou te mostrar algo tremendo. Uma pessoa que é liberta de algum vício, de alguma mazela, de um espírito mau, isso só pode acontecer através do poder. Nossa, nessa hora era para os irmãos dar um glória bem forte. Ao passo que a autoridade é a atitude de maneira proativa quando alguém que recebeu Jesus vai até outra pessoa e com autoridade ela começa a falar. Eu quero mostrar algo para você, e isso é muito poderoso, porque
a respeito de Jesus, quando ele aparece pregando, e aí eu quero pedir que os irmãos me ajudem, pegue a sua Bíblia e faça já uma segunda leitura comigo. Por favor, pega a sua Bíblia. Por favor. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 29. Todos acharam? Mateus capítulo 7, verso 29. O texto bíblico nos fala algo a respeito de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 29. Por favor. Todos acharam? Eu vou ler o 29, mas depois você vai perceber os versículos anteriores, tá? Vou ler do 28, vamos lá. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Verso 29. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, ou como os escribas. Por que eles faziam distinção entre a maneira que Jesus pregava e ensinava e a maneira como os escribas ensinavam? Por uma questão fática, que Jesus, ele ensinava aquilo que ele também praticava. E quando eles viam o que Jesus ensinava, eles falavam: Jesus ensina como quem tem autoridade, e não conforme os escribas, que só tem a lei, só tem os mandamentos. Aí a Bíblia diz no versículo anterior que as multidões se maravilhavam. O que é maravilhar, irmãos? É quando de maneira inteligível eles compreendiam tudo aquilo que Jesus estava falando, porque ele falava como quem vivia aquilo que anunciava. Ele, quando ia falar para o agricultor, ele dizia: eis que o semeador saiu a semear. Era de uma maneira que eles entendiam, Fran. Eles compreendiam o que Jesus estava anunciando. E mais do que isso, aquilo que Jesus ensinava estava carregado da experiência fática. Ele ensinava como quem tinha autoridade. Lembra-se, a autoridade constrói, ao passo que o poder transforma e modifica. A Bíblia diz que os discípulos estavam chegando num lugar e havia um paralítico ali sentado. E eles ensinando a palavra, ele disse assim: olha, teus pecados são perdoados. E alguns, observando aquilo, disse: poxa, quem são essas pessoas? Que autoridade eles perdoam o pecado? Ele falou assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, não só para perdoar pecado, mas aí na autoridade e no poder. Ele disse assim: agora toma o teu leito, levanta e anda. O poder transforma, ao passo que a autoridade é uma palavra de governo, constrói. Fica ligado aí, porque a partir dessa noite você vai chegar em casa com autoridade. Você vai falar a respeito de tudo aquilo que você quer que seja transformado, modificado. Porém, o que vai mudar é o poder de Deus. É invocar o nome do Senhor e o seu poder. A autoridade, palavra de governo, gera compreensão. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, suas palavras vai sair como a de Jesus, como alguém que tem autoridade. Amém? Uma coisa interessante, que o próprio Jesus, apesar de ser o nosso Senhor Jesus, quando ele veio, ele só começou a manifestar o poder depois que ele foi revestido, que ele foi batizado lá, que a pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele e o encheu em plenitude. Eu não estou falando de ser queimado pelo Espírito, de sapatear. Tem gente que é queimada, né? Aí sapateia, pula. Não, estou falando de ser cheio. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que muda não são só suas vestes, muda o seu coração, sua mente, e muda o seu conceito de vida. Paulo diz que homens, quando se convertem genuinamente, aqueles que roubavam já não roubam mais, aqueles que adulteravam já não adulteram mais, aqueles que enganavam, mentiam, já não enganam e não mentem mais, porque o poder de Deus, ele vem sobre o homem, enche, transforma o caráter dele. Não transforma só as suas vestes, mas muda de dentro para fora. Essa semana, a gente estava ontem num papo muito gostoso lá na célula do Rafa e da Camila, lá na casa da Lília e do Felipe. E aí estávamos conversando. E não, foi na oração aqui. Aí eu conversando com o Thiago estava dizendo assim: olha, Marcos, aconteceram as coisas espirituais assim que Deus me tocou. E eu comecei a procurar, debaixo de uma palavra revelada, procurar aquilo que estava dentro de casa e me atrapalhando espiritualmente falando. E debaixo daquela palavra ele começou a procurar e ele achou uma garrafa que ele havia sido abençoado. Alguém abençoou, deu algumas coisas para ele, junto veio uma garrafa e alguém trouxe uma palavra revelada, ele discerniu e ele se desfez daquilo. Eu lembrei porque hoje, Tiago, eu estava assistindo uma ministração e só pelo poder de Deus pode acontecer isso. A irmã chegou na casa do rapaz, do casal, e estava orando, e ela disse assim: Deus está me revelando que dentro de um interruptor foi feito um trabalho de bruxaria. Como é que pode, irmãos? Como é que pode? E aí eles começaram a abrir os interruptores todos, e dentro de um deles havia um papel envolvendo um molhozinho de cabelo, e aquele papel tinha o desenho de um espírito de prostituição. E quando pegaram aquilo, ela falou assim: olha, a Bíblia diz que Jesus se revelou para destruir as obras do diabo, e começou a rasgar aquilo, abrir e rasgar. A pessoa manifestou o espírito mal. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele foi descortinado. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou pedir a gentileza de você abrir, por favor, em Mateus capítulo 28. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, por favor. Mateus capítulo 28. Todos acharam? Mateus capítulo 28. Eu vou pedir a gentileza que vocês venham para o verso 16 em diante. Diz o texto bíblico assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando o viram, o adoraram. Mas a Bíblia diz que alguns duvidaram. Por que eles duvidaram, irmãos? Porque o episódio da crucificação já havia acontecido. Mas Jesus havia marcado o encontro com eles naquele monte que havia sido designado anteriormente. E eles foram. Quando chegaram lá, quem eles encontram? Jesus, o próprio Jesus. Aí a Bíblia diz que
alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. É assim que acontece. Você vai pregar o evangelho, alguns vão acreditar, mas alguns vão duvidar. A Bíblia diz que o evangelho, para os que creem, é poder de Deus, mas para os que se perdem, o evangelho é loucura. A Bíblia diz isso. Para aqueles que estão sendo salvos, o evangelho é poder de Deus, mas para os que se perdem é loucura. Então preste atenção, porque no verso 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu. Me ajuda, irmão. É-me dado todo o poder no céu. Opa! Em poucos lugares da Bíblia, em um único verso, se encontra céu e terra. Eu quero mostrar para você uma coisa. Jesus está mostrando aqui que Ele é o único que tem autoridade e poder no céu e também aqui na terra. O mundo espiritual submete-se a Jesus no céu e na terra. Preste atenção, porque nem sempre o mundo terreno toca nas coisas do céu, mas tudo que é celestial, que vem da parte de Deus, quando bate na terra tem um impacto tremendo, porque vem com poder e com glória. O evangelho, irmãos, a Bíblia, ela não é um livro, meramente um livro, como alguns historiadores, como alguns teólogos, como alguns estudiosos tentam fazer. É um livro que está carregado de autoridade e de poder. É o único livro que pode mudar o teu destino no céu e a tua vida na terra. A Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, pode mudar a tua vida, o teu destino no céu, como a tua vida aqui na terra. E Ele disse que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. No verso 19, como quem delega essa autoridade, como quem transmite, como quem passa adiante o bastão, Jesus disse no verso 19, veja que o verbo está no imperativo, diz, portanto, ide. É uma ordem, irmão. Ele não está falando, se você quiser, você vai. Ele não está dizendo, talvez, ou se você puder, quando der, de vez em quando. Ele está dizendo, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Preste atenção que eu vou te falar uma coisa importante. Observe, é imperativo ir. Daqui a pouco eu vou chamar o Cláudio Nilo para estar aqui falando da preparação da noite do carinho. É o cumprimento do ID. Guarde o que eu vou te dizer aqui para você não fazer confusão e entender errado. Preste muita atenção. Uma igreja que não vai pregar o evangelho, que não cumpre o ID, é uma igreja que se perdeu na sua missão. Se eu e você não formos pregar o evangelho, nós estamos perdidos na nossa missão. Se a gente achar que o evangelho é só louvar dia de domingo aqui na igreja, nós estamos perdidos na nossa missão. Por que nós estamos estruturando a igreja? Por que nós estamos trabalhando com o ministério de mídia para pregar o evangelho em lugares onde nós não temos condições de ir? Tem gente que está nos ouvindo agora, irmãos, que nós nunca conheceremos. Só iremos conhecer essa pessoa quando chegarmos no céu. Preste atenção. Obra missionária não é mandar dinheiro. Obra missionária
é ir pregar o evangelho, fazer discípulo. Fazer discípulo. Mandar dinheiro é ajuda humanitária. E temos que ajudar. Temos que dar ofertas. Temos que ajudar quem está com fome. Temos que cooperar com pessoas que precisam de ajuda. Aqui no Brasil também tem muita gente necessitada. Os irmãos são testemunha quando a gente vai para a Noite do Carinho. É algo terrível. Gente que está em situação de lástima. Gente que está com situação precária em absurdo, em extremo. Nós temos que ajudar essas pessoas também. Nós temos que ir pregar o evangelho e cuidar dessas pessoas. Agora preste muita atenção. Uma coisa é ajuda e fazer oferta voluntária. Uma coisa é ajuda humanitária. E outra coisa é missão, pregar o evangelho. Fazer discípulos, irmãos, é bem diferente. Porque se for apenas envio de recursos, quando teve o evento que Michael Jackson encabeçou, não houve nenhum movimento que arrecadou milhares de dólares e que não resolve o problema da África. Durante o período que eu estive lá, havia uma conversa e a gente, de vez em quando, até ria, que dizia: se pegarmos o dinheiro que o jogador hoje do Brasil, o top 1, é o Neymar, se pegar todo o dinheiro que ele já ganhou e o que ele vai ganhar durante toda a carreira e enviar para a África, não resolve o problema da África. Porque a nossa missão é ir e pregar o evangelho. Secundariamente, ajudar, cooperar com os necessitados. Então, daqui a pouco, o Cláudio Nilo vai vir aqui e vai estar falando da Noite do Carinho. É a tua oportunidade de se unir a nós e irmos pregar o evangelho. E cuide, porque eu não estou falando de pessoas virem congregar na nossa igreja. Eu estou falando de ir pregar o evangelho. Quando alguém crê, nós vamos fazer o quê? Discípulos. Ir e pregar o evangelho. Depois, a segunda missão é fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. E essas pessoas que creem, por exemplo, o Tiago creu no domingo passado, sim ou não? Tiago creu e tomou a decisão. Qual é o próximo passo depois? Ele está indo à célula, está sendo discipulado. Daqui a pouco a gente vai estar junto com ele. É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele batiza. Ele está caminhando conosco, é um seguidor, se tornou um discípulo, batizou. Agora nós vamos fazer o quê? Ensinar ele a guardar todas as coisas, a obedecer às palavras de Cristo. Cuide, que nós não iremos ensinar ele a obedecer o pastor. Nós vamos ensinar ele a obedecer o quê? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Ele vai aprender a palavra de Deus. Eu não quero que ele seja uma pessoa que morre de medo do pastor. Sou um ser humano como ele, como todos. Nós somos todos iguais. Eu quero que ele aprenda a respeitar e temer o Senhor. Ele tem que respeitar e temer o Senhor. Nossos irmãos precisam temer a Deus. Precisam entender o que é obedecer a Deus. Ele pode sair, deixar de congregar aqui na comunidade de Xerém e congregar em qualquer outro lugar, mas ele tem que aprender a obedecer a Deus aqui ou lá. Amar a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Alguns de nós nos perdemos nisso e nós queremos que as pessoas nos obedeçam. Nós queremos que as pessoas façam a nossa vontade. A minha vontade não tem que prevalecer, irmãos. O que prevalece é a vontade de Cristo na sua igreja. De outra sorte, a igreja não é de Cristo, é minha. Sou eu quem dou as ordens, ou é Cristo? Então, irmãos,
nós precisamos entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas, o que é desejar entrar nos céus com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo. Vai haver dias que você não vai estar com vontade de vir congregar, de estar aqui, mas seu raciocínio, a sua inteligência precisa dizer para você: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Irmãos, eu não estou aqui porque eu quis. Eu estou aqui porque Cristo me chamou. Eu estou aqui porque Ele me amou, porque eu o amei. Você não está aqui porque você quis. Pode ser que alguém pense: eu estou aqui porque eu quero. Não, você está aqui porque Cristo te trouxe. Você está aqui porque você foi chamado por Cristo. Foi Deus quem te chamou. Foi Ele quem te escolheu. Ele está te lapidando. Ele está fazendo de você um canal do mover dEle. Agora, na presença dEle, ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha, o texto diz: que eu vos tenho mandado. Quem é que mandou? O Senhor, irmãos. Todas as coisas que Ele, o Senhor, mandou que guardássemos. Aí Ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você o sente, mas Ele está aqui em nosso meio. Quando nós louvamos, a Bíblia diz assim: eu habito em meio aos louvores. A presença de Deus pode ser sentida. E preste atenção, que você não sente a presença de Deus com um arrepio. Pode até ser que você se arrepie, mas não é sentindo arrepio que você sabe que Deus está presente num lugar. Você sabe que Deus está neste lugar é quando a palavra de Deus é pregada, irmão. A gente aqui não vai ficar falando de política. Nós aqui não vamos ficar falando das nossas conquistas pessoais. Nós não vamos ficar aqui falando que nós somos os melhores, que nós somos bonzinhos, até porque todos nós sabemos que nós não somos. Mas uma coisa é certa: nós temos que estar aqui e sentir a presença de Deus, porque a palavra dele está aqui em nosso meio. Porque Ele disse que quando 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, Ele diz: eu estou aí presente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que nós sabemos que Ele está aqui? A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. Irmãos, isso é tremendo demais. Quando nós vamos e pregamos o Evangelho, aí teve um irmão que creu no Evangelho, o Tadeu, e ele veio, está sendo tratado. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. É evidência de que Deus está em nosso meio. Deus não está em nosso meio porque o teu pastor seja eloquente, não é porque a gente é bonitinho, não é porque nós, estamos bem na vida. Não é isso que caracteriza que Deus está em nosso meio. O que caracteriza que Deus está em nosso meio é quando os sinais vêm acompanhando, é quando a palavra é pregada, anunciada, é quando vidas vai se rendendo, é quando nós vemos o mover de Deus vindo e restaurando vidas, é quando nós vemos pessoas largando as drogas, é quando nós vemos casais casando na presença de Deus para honrar o Senhor, é quando nós vemos Deus abençoando a posteridade dos irmãos sendo gerada. E eu vi a bênção de Deus há poucos dias na minha família, irmãos. Eu vi não só a autoridade, mas o poder, porque eu e Priscila não podíamos ter filhos. E vocês sabem disso. Nós tivemos 7 depois do Davi, perdidos. Perdemos 7. Mas os sinais seguem os que creem. É quando você começa a ver Deus agindo na vida dos irmãos. Quando vê gente liberta, é quando você vê pessoas quebrantadas, é quando você vê um ambiente de confissão de pecados. Às vezes até constrange, mas é bom que haja confissão de pecados em nosso meio, irmão.
Jesus disse: eu não vim salvar os bons, os retinhos, os direitinhos, não. Os que estão cheirosos, arrumadinhos, não. Eu vim buscar os pecadores, eu vim buscar os perdidos. Cadê os perdidos desta casa? É você que Jesus veio te buscar. Eu sou o principal, irmãos. Andei errante, mas quando Ele me resgatou com mão forte, Ele me trouxe. Ele falou: vou te mostrar o que é o meu poder. Sabe, irmãos, a gente precisa compreender. Ele disse: agora o bastão está com vocês. Estamos escrevendo o resto do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito de falar do que Isaac, do que Abraão, do que Jacó, do que Paulo, do que Pedro viveu. Mas eu gosto de falar também do que Jesus fez na minha vida, do que Ele está fazendo na sua vida. Tirou minha tia com mão forte, estava envolvida lá com candomblé. Deus vai e retira ela e resgata. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Deus resgata assim. Pega um homem, um dia queria me matar, estava na audiência dele. O homem queria me matar porque eu estava lá no meio do divórcio. Hoje o homem congrega com a gente. Aplaude o Senhor pela vida dele, crente. E é um dos maiores financiadores da obra de Deus. Quando a gente começou a fazer a obra aqui, a gente não tinha condição nenhuma. O irmão doou o caminhão de pedra, o caminhão de areia inteiro. É assim que Deus faz, irmão. Vocês não têm ideia como foi emocionante para mim batizar o meu avô, batizar a minha irmã, batizar o meu sobrinho. Daqui a pouco eu vou batizar o meu cunhado. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, irmão. Eu creio. Há poucos dias, meu filho virou para mim, veio correndo e disse assim: papai, eu quero me batizar. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se meu coração vai aguentar. Mas você sabe o que é o teu filho te procurar e falar: papai, eu quero me batizar. Você sabe o que teu filho falar para você: papai, eu quero me batizar. Você já pensou seu filho virar para você e falar: papai, eu quero, mamãe, eu quero me batizar? Eu falei: filho, você está amadurecendo. Ele estava com 8 aninhos. Ele não tinha noção ainda de pecado. Ele: não, eu peco, pai, eu peco. Não, calma, filho. Vai chegar um momento, deixa você fazer pelo menos 10 aninhos. Irmãos, o Senhor está em nosso meio agindo em nós. Se prepare, porque o que Ele quer fazer através de você, é necessário que você seja revestido da autoridade do nome dEle e do poder que está em o nome de Jesus. Queria convidá-lo a ficar de pé, em nome de Jesus. Lembre-se disso. Autoridade delegada, força física, domínio, é o que o Senhor tem para você nessa geração do fim, nesse tempo do fim. Ele está nos chamando para viver debaixo da autoridade do nome de Jesus e debaixo do poder do nome de Jesus. Poder e autoridade se misturam na vida daqueles que se entregam totalmente ao Senhor. Amém? Eu estava lembrando aqui, irmãos, de alguns feitos. Nós não teremos tempo, mas eu estava lembrando de alguns feitos que o Senhor fez em nossa vida, na vida dos irmãos que aqui congregam. Os vizinhos que estavam ajudando na obra e se converteram. Testemunha do que o Senhor está em nosso meio, irmão Merinda.
é o que o Senhor faz longe dos olhos, mas Ele trabalha no coração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar nesta hora. Senhor, eu quero te agradecer, porque nós fomos chamados, Senhor, pelo Teu Filho Jesus para estar nessa obra, Senhor. E aqui estamos nós, te servindo. A cada irmão que se prontifica a servir, isso para nós, Senhor, é uma confirmação que a Tua obra está sendo realizada, ó Deus, neste lugar, e que a Tua presença está em nosso meio. Quando nós, Senhor, louvamos e sentimos a Tua glória nesse lugar, quando irmãos são batizados com o Espírito Santo, cheios, quando irmãos tomam a decisão, quando irmãos se batizam, quando irmãos são enviados, Senhor, quando, ó Deus, os irmãos estão nas células compartilhando ontem, que alegria eu senti ali, aquele tempo de comunhão. Isso, Senhor, é a Tua obra, o ID, cumprimento do ID, do discipulado, o avanço da Tua obra. Senhor, nós louvamos o Senhor por isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração à Tua disposição, Senhor. Usa-nos nessa geração do fim, Senhor. Nós não temos recursos, não temos ouro, não temos dinheiro, não temos prata. Mas o que nós temos, nós queremos, Senhor, fornecer a essa geração. Profetizar e ministrar sobre elas, que levantem e andem. Não só, Senhor, dos seus corpos físicos, mas da sua mornidão espiritual, da sua paralisia espiritual. Muitos tetraplégicos espiritualmente falando, muitos cegos espirituais, Senhor, descortina os olhos para que vejam, descortina o entendimento do coração para que compreenda, Senhor. Que essas palavras saiam como autoridade, como Jesus ensinava, como quem tem autoridade, Senhor, e não como os escribas, que são detentores do conhecimento e da lei, mas a lei em si é morta, Senhor. A letra mata, mas o Espírito que vivifica, Senhor, é no dia a dia, na comunhão, é no partir do pão. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém? Aponta o teu dedo de profeta para o teu irmão e diz: se prepare, porque Deus quer te encher do Espírito para viver debaixo da autoridade e do poder dele. Amém? Agora sim, aplauda bem forte a Jesus, irmão, e dá um brado de vitória nesse lugar. Aleluia! Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.